Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez iniciando o nosso culto de louvor e graças, de dizer ao nosso Deus que Ele tem sido maravilhoso, que Ele tem sido bondoso. E nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida, colocar a nossa família nas mãos do Senhor, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Digo a você que está em casa também boa noite, a você que de repente esteja no hospital, ou onde quer que você esteja, eu peço a Deus que Deus esteja também alcançando o seu coração, que os milagres do nosso Deus estejam alcançando a sua casa, alcançando a sua vida, e que haja cura, que haja transformação. Eu quero ler aqui alguns versículos, no livro de Salmos, o Salmo 20. Livro de Salmos, o Salmo 20, versículos do 1 ao 9, são só 9 versículos, dá para a gente ler rapidinho. Livro de Salmos, Salmos 20, versículos do 1 ao 9, que diz assim: O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, do seu santuário te envie o socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele responderá do seu santo céu com vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. O Senhor, Ele nos dá vitória. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. E nós vamos, a partir deste momento, cantar louvores ao Senhor, celebrar. Esteja você passando pela dificuldade que for, eu gosto de falar isso. Independentemente da situação que você esteja passando por ela, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Tenha um coração grato, tenha atitude de agradecer ao Senhor, dizer a Deus que você o ama, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso e que Ele sim tem feito grandes coisas na sua vida. Vamos orar e louvar ao Senhor. Senhor nosso Deus, neste momento colocamos nossa vida em Tuas mãos. Te agradecemos, Pai, porque nós podemos confiar no Senhor. E nós temos o Senhor como o nosso Deus, o único e soberano Deus sobre nossas vidas. E neste momento, ó Pai, nós vamos cantar louvores ao Senhor. Eu te peço, ó Pai, que o nosso louvor possa chegar às Tuas narinas como aroma suave, perfeito e agradável. E que nós possamos prestar ao Senhor um verdadeiro culto e uma verdadeira adoração em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Em nome de Jesus.
quero ver, mais quero te conhecer, te tocar. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei o teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mas a tua vontade em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais a tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em mim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei o teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir.
Mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que o nosso Deus continue nos abençoando, que o nosso Deus continue fazendo maravilhas na nossa vida, em nome de Jesus, porque o nosso Deus tem sido bom, o nosso Deus tem sido maravilhoso. Não é porque nós estamos vivendo esse momento aí de turbulência, esse momento dessa dificuldade com o chamado coronavírus, que nós vamos desanimar de estar com o nosso Deus, que nós vamos desanimar de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor. Em todo tempo, louve ao Senhor, em todo tempo, celebre a vitória do Senhor. E você que nos acompanha pelas redes sociais, você é muito bem-vindo, que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a nossa casa. Eu quero dar continuidade a uma mensagem que eu iniciei há 3 domingos, contando que o domingo passado foi a ceia do Senhor. Então, há 2 domingos atrás aí, falando a respeito do jovem rico, um jovem muito rico, a passagem que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, Marcos 10, o texto está entre os versículos do 17 ao 31, eu já falei sobre alguns versículos, eu só vou citar aqui rapidinho, algumas coisas que eu já falei, não vou repetir tudo, porque senão eu não saio do lugar. Mas, só relembrando, eu já falei que aquele jovem, quando ele procura pelo Senhor, só repetir aqui, Marcos capítulo 10, versículos 17 até o 31, está aí a passagem do jovem rico que procura por Jesus. Eu já falei sobre o versículo 17, que aquele jovem estava interessado na sua salvação, ele procura, ele vai até Jesus, ele vai à pessoa certa, tem interesse, ele vai, chama Jesus de bom mestre, falei desses 2 enganos aqui desse versículo, tem interesse, mas o interesse na salvação, ele está enganado, ele vai, chama Jesus de bom mestre e... que farei para herdar a vida eterna? Falei que essas duas aí são 2 enganos desse jovem bom mestre. Ele não tinha Jesus como Senhor da sua vida e estava enganado também no que farei para herdar a vida eterna. É onde depois Jesus responde para ele, por que me chamas bom? Faz uma pergunta. Ninguém é bom senão um que é Deus. Aí sim, Jesus pergunta para ele, sabe os mandamentos? E ele fala que conhece todos os mandamentos desde a sua mocidade. E cita, Jesus citando os mandamentos, ele fala, olha, tudo isso tenho feito. E aí vem a confirmação do engano dele, que ele fala, olha, então ele respondeu, mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, o versículo 21, diz que Jesus, conhecendo o coração dele, Jesus o ama, mesmo Jesus sabendo que ele não tinha, aquele jovem não tinha o Senhor como Senhor da sua vida, Jesus o ama, e dá para ele uma ordem aqui, fala para ele algumas coisas que vale a pena relembrar. Só uma coisa te falta, essa uma coisa foi o que agarrou para aquele jovem. Jesus fala para ele, vai, vende tudo que tens, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Você não terá mais tesouro aqui na terra, e sim você terá um tesouro no céu. Esse tesouro que você está juntando aqui, a traça vai correr, vai acabar tudo. E aí sim, você terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Depois que você fizer isso, você volta para mim e você vai me seguir. Aí sim, o versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, queridos, aqui estava a situação, aquele jovem, quando ele se retira muito triste, porque ele era muito rico. E eu finalizo, ou seja, a ideia desses pontos anteriores, com a pergunta, qual era o problema daquele jovem? Qual era o problema que, para mim, levou aquele jovem a tomar uma decisão de escolher, fazer uma escolha, a qual não lhe daria a salvação e deixar a salvação de lado? Qual era o problema daquele jovem? Ele era dono de muitas propriedades. O problema daquele jovem
seria o amor ao dinheiro. Aquele jovem era dono de muitas propriedades. Um jovem, como a Bíblia fala, ele era muito rico, um jovem riquíssimo. Então, quando Jesus fala para ele, vai e vende tudo, ele sai muito triste porque ele era dono de muitas propriedades. Qual era o problema? Qual foi o impedimento daquele jovem adquirir a sua salvação? O amor ao dinheiro. O dinheiro em si não é o problema, e creio que não seria o problema. O ser dono de muitas propriedades também não é e não seria o problema. O problema que, como se diz, agarrou para que aquele jovem não adquirisse a salvação, é que aquele jovem era apegado às suas propriedades ou às suas riquezas. O problema que ele, do ser muito rico, apegado à sua riqueza, apegado ao seu dinheiro. E muitos entendem essa passagem como que Jesus falou que as pessoas que são ricas não terão salvação, as pessoas que têm muita riqueza, muita propriedade, não terão salvação. Jesus não está falando isso. Jesus cita de uma situação que ele fala assim, olha, você tendo esta riqueza, você é um jovem que tem muito dinheiro, mas o seu problema é, a gente entendendo, o seu amor, o seu apego a essa riqueza. Então, queridos, eu já falei sobre isso, eu estou só repetindo. Esse jovem, sendo uma pessoa muito rica, dono de muitas propriedades, tendo como seu problema o seu amor ao dinheiro. Então Jesus não está combatendo o ser rico, Jesus não está combatendo o ser dono de muitas propriedades. Jesus está falando para que, olha, é difícil, o difícil é. E aquele jovem perdeu a sua salvação por ter como primeiro lugar na sua vida as suas propriedades e as suas riquezas. Então, isso daí pôs a sua salvação de lado. Agora vamos para o versículo 22. Qual era o problema daquele jovem? E voltando no que é o problema das pessoas que estão na riqueza, as pessoas que estão aí, os afortunados, as pessoas que estão cheias das suas propriedades. Mais uma vez, o problema não é o dinheiro, o problema não é a propriedade que a pessoa tem. Vamos ler aqui o versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Sendo o problema daquele jovem a sua riqueza, sendo o problema que teve o impedimento dele abrir mão, tema da mensagem, abrir mão da sua riqueza para adquirir a salvação, ele não quis abrir mão de ser apegado à sua riqueza, preferiu estar apegado à sua riqueza do que entender que a salvação é em primeiro lugar. E Jesus fala para ele, olha, você não preocupa em acumular riqueza aqui na terra, preocupa em acumular o seu tesouro no céu, onde a ferrugem, a traça não corrói, lá sim é o lugar de você acumular as riquezas. Alguns versículos em Êxodo capítulo 20, sobre os mandamentos, qual era o problema daquele jovem? Êxodo capítulo 20 fala assim, eu sou o Senhor teu Deus, um dos mandamentos, não terás outros deuses além de mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Qual era o problema daquele jovem? Era a sua riqueza? Era as suas propriedades? Não. O problema daquele jovem é que ele tinha outro Deus na sua vida. O problema daquele jovem é que ele tinha outro Senhor na sua vida. O Deus daquele jovem era as suas propriedades. O Deus daquele jovem era a sua riqueza. O Senhor daquele jovem era as suas propriedades, era o seu dinheiro, era a sua riqueza. Qual é o problema? O problema é que ele, confiando, dependendo da sua riqueza, preferiu o quê? O não abrir mão das suas propriedades, não abrir mão da sua riqueza, o continuar tendo como seu Deus a sua riqueza. Preferiu ter ainda como Senhor da sua vida as suas propriedades. Como falei em outra mensagem, nesse mesmo tema, trabalhando essa mensagem desse jovem rico,
Eu falei que Deus quer ser Deus na nossa vida. E que Deus precisa ser Deus na nossa vida. Aquele jovem chamando a Jesus de bom mestre, a ideia é que quando tratava de bom mestre, entendia que aquele bom mestre era o seu Senhor. E Jesus, o conhecendo, sabia que aquele jovem não tinha Deus como Deus na sua vida. Sabia que aquele jovem não o tinha como Senhor da sua vida. Jesus sabia que o que era Senhor da vida dele era as suas riquezas. Jesus sabia que o que era o Senhor, o que era Deus da sua vida, era a sua riqueza. E aquele jovem não estava disposto a abrir mão. O título dessa mensagem, abrir mão. E como falei também, para a nossa salvação, para adquirir a nossa salvação, foi necessário e é necessário o abrir mão. Abrir mão de muitas coisas que são impedimentos para que nós venhamos alcançar a nossa vida com o Senhor. Abrir mão de muitos impedimentos, de muitas coisas, para que nós venhamos alcançar a nossa entrada no reino dos céus. Aquele jovem não quis abrir mão dessa riqueza. Aquele jovem não quis abrir mão das suas propriedades. Quando o Senhor falou para ele, uma coisa só te falta. Vai, vende tudo que tem e distribui aos pobres. Esta ordem para aquele jovem não caiu bem. Aí Jesus fala para ele, depois que você fizer isso, você vem e me segue. Aí sim você terá um tesouro no céu. Isto não caiu bem para aquele jovem. Quantas coisas o Senhor nos pede para que nós estejamos abrindo mão e também não cai bem no nosso coração. Quantas coisas o Senhor nos pede para que nós estejamos abrindo mão para termos uma vida de santidade. E isso não cai bem no nosso coração. Quantas coisas o Senhor nos pede para que nós estejamos abrindo mão, para que nós possamos estar na presença dEle, com vestes lavadas, com vestes brancas, com o coração limpo, e isso não cai bem no nosso coração. Quantas coisas nós deixamos ocupar o nosso coração que não seja Deus. Nesse caso aqui o Senhor está tratando com aquele jovem naquela situação de riquezas, de propriedades. Mas isto vale para outras coisas que porventura estejam ocupando o primeiro lugar na nossa vida. Esse pensamento, desse ensino de Jesus, tratando de riqueza, abrir mão, eu preciso abrir mão de tudo aquilo que esteja ocupando o primeiro lugar no meu coração, que não seja Deus. Pode estar se tornando um Deus na minha vida, um carro, pode estar se tornando um Deus na minha vida, um Senhor na minha vida, o meu trabalho, pode estar se tornando um Deus, um Senhor na minha vida, um casamento. Várias coisas podem estar se tornando um Deus. O que pode se tornar um Deus, o Senhor na minha vida? Tudo aquilo que esteja ocupando o primeiro lugar. O primeiro lugar que tem que estar no nosso coração é o nosso Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, o nosso Deus vai acrescentando uma a uma. Então, muitas coisas é necessário que eu e você, nós estejamos abrindo mão. No caso daquele jovem rico, uma coisa só te falta. Abra mão dessa sua riqueza. Não deixe que essa sua riqueza, que essas suas propriedades continue sendo o Senhor, o Deus da sua vida. Abra mão, vai e vende tudo. O que porventura esteja precisando que eu e você estejamos abrindo mão? O que está nos prendendo? O que está te separando de ser um mordomo melhor, de ser um servo melhor, de ser um obreiro melhor, de ser vamos dizer, usar a palavra que muitos conhecem, de ser um crente melhor? O que está te prendendo? O que você está precisando de abrir mão? Abra mão. O Senhor nos pede para abrirmos mão de tudo aquilo que esteja nos separando da sua pessoa. Abrir mão para servir melhor ou de uma maneira mais eficaz ao Senhor. Qual era o problema daquele jovem? O ser apegado à sua riqueza.
ou ser apegado às suas propriedades. Em Mateus 6, do 19 ao 24, não vou ler todo, mas você pode ler depois na sua casa. Mateus 6, dos versículos 19 ao 24, eu quero ler só o 24. Mateus capítulo 6, versículo 24, que eu vou destacar, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, abrir mão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará ao outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode ter dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou aborrecemos a um e nos rendemos ao outro, ou aborrecemos a um ou adoramos ao outro. Ninguém pode servir, ninguém pode ter dois senhores. O problema daquele jovem não era as suas propriedades, o problema daquele jovem não era a sua riqueza, o problema daquele jovem era que aquilo que ele possuía, os seus bens, se tornou Deus na sua vida, se tornou Senhor na sua vida. Isso não pode estar acontecendo. Então, mais uma vez, tudo aquilo que esteja te separando, tudo aquilo que esteja ocupando o primeiro lugar no seu coração, abra a mão para servir ao Senhor. E o Senhor continua nesta passagem, falando àquele jovem a respeito da salvação. O tema desse texto aqui que o Senhor está falando com aquele jovem, salvação. O Senhor está abordando o tema de salvação. E o tema dessa mensagem que eu coloquei, o abrir mão, salvação. Salvação, abrir mão para a salvação, abrir mão para que eu esteja na presença do Senhor. E mais abaixo, quando o Senhor fala com aquele jovem, conversa diretamente com aquele jovem procura interessado pela salvação, ele é um bom rapaz, ele é muito rico, ele é um rapaz que faz, talvez lá na sua época, um rapaz, como também já brinquei e falei algumas vezes, um rapaz que interessava as meninas da época, os pais tinham interesse, fazer o pé de meia, minha filha ele é muito rico, mas ele tinha tudo para que tivesse a sua salvação, mas ele estava enganado. E quando Jesus trabalha essa ideia de que ele está enganado, e ele sai, ele vai embora, Jesus entra num outro tema agora com os discípulos. Aquele jovem se retira, aquele jovem sai de cena. E agora Jesus passa a trabalhar com os discípulos a respeito da salvação. Quando os discípulos ouvem, quando os discípulos veem aquele acontecimento, Jesus naquele diálogo com o jovem, e aquele jovem sai e ele vai embora, os discípulos ouvindo e vendo aquela situação, Jesus se volta agora para os discípulos e Jesus deixa mais uma lição a respeito do perigo das riquezas. O perigo das riquezas. Mais uma vez, Jesus não está falando aqui que o rico não terá salvação. A pessoa que tem propriedades não terá salvação. Não é isso que o Senhor está falando aqui. O Senhor está falando do perigo das riquezas. E agora eu quero trabalhar com a igreja, dos versículos 23 em diante. Tem alguns acontecimentos aqui que é muito importante, versículo 23 e 24. Lição sobre o perigo do amor às riquezas, amor às propriedades. Versículo 23 e 24. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, o jovem já tinha ido embora. Agora Jesus se volta para os discípulos. Eu tenho uma lição para passar para vocês. Eu tenho algo a ensinar para vocês a respeito do perigo do amor à riqueza. Talvez Jesus falando, aqui não está registrado em lugar nenhum, mas palavras minhas. Talvez Jesus conversando com os discípulos disse, está vendo aquele jovem? Ele é muito rico, acabou de ir embora. Ele acabou de fazer uma escolha, ele preferiu continuar tendo a sua riqueza, o seu dinheiro como Senhor, como Deus da sua vida, do que abrir mão, tema da mensagem, para adquirir a salvação. Agora, discípulos, eu quero deixar aqui uma lição para vocês desse perigo. O perigo de pessoas serem como aquele jovem e serem apegadas, terem amor àquilo que ele tem. O versículo 23, ele diz assim, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aí está o que Jesus está dizendo, olha, não entrará.
destaque aí, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aí eu posso perguntar, aí você também me pergunta, por quê? Assim como voltando para o jovem, assim como aquele jovem, o perigo da riqueza. Um dos porquê que o perigo de não depender de Deus. As pessoas que são aí, tiveram o privilégio, têm aí bastante dinheiro, bastante propriedades, têm aí um grande perigo de não depender de Deus. Elas entendem que dependem mais daquilo que elas têm, do seu dinheiro, das suas propriedades, do que de Deus. Porque elas caem na ideia, como aquele jovem, Senhor, o que farei? O que eu posso fazer? Afinal de contas, eu tenho muito dinheiro. O que eu posso fazer? Eu, com o meu dinheiro, eu posso comprar, eu posso pagar. Depender daquilo que ele tem e não depender de Deus. Um dos perigos da riqueza é que a pessoa não entende que, mesmo sendo rica, ela precisa de Deus. Mesmo sendo uma pessoa muito rica, ela depende de Deus. Então, um dos perigos, do quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus, uma das respostas que eu tenho é porque as pessoas que têm dinheiro, ricos, não depende de Deus. Não estou dizendo que o rico não depende, mas que muitos ricos, por serem ricos, ter muito dinheiro, entendem que eu não preciso de Deus. Eu sou rico, para que Deus na minha vida? Eu tenho tudo que eu posso, para que esse negócio aí de Deus na minha vida? Não preciso dele. Eu não dependo de Deus, eu dependo da minha riqueza e eu não preciso de Deus. Outro porquê que eu anotei aqui, perigo de se tornar escravo daquela riqueza. A pessoa vive em prol daquilo que ele possui. Ele se torna escravo daquilo que ele possui. Assim como aquele jovem, aquilo que ele possuía se tornou senhor da sua vida. Ele se tornou escravo daquilo que ele possuía, tanto do dinheiro quanto dos bens. Então eu anotei 2 perigos da riqueza. O quão dificilmente entrará. Quão dificilmente, não que não entrará, mas quão difícil é muito difícil. 2 coisas que eu anotei, porque o rico, ele não depende de Deus, porque o rico, ele se torna escravo da sua riqueza. Mais uma vez, de repente você está me ouvindo aí nas redes sociais, e fala, o pastor falou que o rico não vai ser salvo. Não. Eu coloquei aqui 2 pontos que eu coloquei como que do quão difícil será. Do quão, Jesus falando, quão dificilmente entrará. Então, nesse quão dificilmente, 2 coisas que eu anotei. Por quê? O rico, ele vai depender do seu dinheiro e não depender de Deus, porque o rico não terá Deus como Deus na sua vida, e sim a sua riqueza. Espero ter deixado isso bem claro. O versículo 25, vou ler o 24. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam, presta atenção na palavra confiam, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Quão difícil. Então Jesus não está falando aqui de que não entrará, mas é difícil. Versículo 26. Eles ficaram versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui, queridos, as pessoas, ou seja, colocam 2 definições que se aproximam mais daquilo que para mim seja algo que seja mais coerente. Para mim, Jesus está falando de uma impossibilidade. Jesus fala, olha, coloca da dificuldade de um rico entrar no reino de Deus, porque ele depende da sua riqueza. E aqui Jesus usa
de uma metáfora. O versículo 25, Jesus usa de uma metáfora para ensinar para aqueles discípulos de que, olha, é impossível. Jesus está trabalhando de uma impossibilidade. Impossibilidade. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus está trabalhando com uma metáfora, um exagero. Jesus usa de uma ilustração, um exagero daquilo que aqueles discípulos conheciam, camelo e um fundo, ou uma agulha. Então Jesus fala, olha, é mais fácil camelo, eles conheciam, sabiam do tamanho de um camelo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus está falando de uma impossibilidade, preste atenção, o texto está falando da salvação. O texto, o tema central do texto, salvação. Então Jesus está trabalhando com a ideia daquele jovem, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que eu posso fazer? Olha, meu filho, aí Jesus voltando para os discípulos e também lembrando daquele jovem, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, para mim, Jesus está usando de uma metáfora aquilo que aqueles discípulos conheciam para ensinar a impossibilidade do camelo passar pelo fundo, buraco de uma agulha. É impossível. Outra ideia do texto, do camelo passar pelo fundo de uma agulha, também dizem que a ideia desse texto é que, em algumas cidades, para se proteger da entrada de inimigo, era necessário que um viajante, quando chegasse naquela cidade, tinha umas portas pequenas que eles chamavam de, deram a ideia, deram um ensino, dizendo que aquelas portas pequenas eram como um fundo de uma agulha, porque elas eram pequenas, era como a passagem de uma agulha pequena, para que quando um estrangeiro chegasse, ele teria que desmontar do animal, para passar por aquele fundo daquela passagem que eles colocaram o nome de, para trazer o ensinamento, fundo de uma agulha. Então, tem essa ideia de que era uma passagem de uma cidade bem pequena, o camelo não poderia passar, então o viajante tinha que descer para passar por aquele lugar. Jesus está trabalhando com uma coisa aqui que eu estou dizendo, estou chamando de impossibilidade. Para mim, essa ideia do camelo ter que desmontar o fundo da proteção de uma cidade, para mim, ela fica mais descartada. Eu fico com a ideia de que Jesus está usando uma metáfora, um exagero, para ensinar de uma impossibilidade. É possível um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Não. Salvação. É possível, bom mestre, eu fazer alguma coisa para ter a salvação? Não. A salvação é dom de Deus. Efésios fala sobre isso, Efésios 2. A salvação é dom de Deus. Ela não vem do homem, ela vem de Deus. Então a ideia aqui dessa impossibilidade, é impossível que o camelo passe pelo fundo da agulha. Então, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Uma impossibilidade. Não existe aquilo que o homem possa fazer para adquirir a sua salvação. É claro que trabalhando a ideia da fé. Eu quero encerrar lendo aqui mais um versículo. Jesus está usando uma metáfora, passando para os discípulos a ideia da impossibilidade. Versículo 26, a famosa pergunta dos discípulos. Versículo 26. Depois que Jesus fala para eles, olha, é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, a famosa pergunta no versículo 26. Eles ficaram sobremodos maravilhados e dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Versículo 26, famosa pergunta dos discípulos, então quem pode se salvar? Então quem pode se salvar? Versículo 27, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Preste atenção, queridos, para finalizar aqui, eu quero ser bem rapidinho.
É importante voltar na ideia do texto. Jesus está trabalhando a salvação. O jovem procura Jesus interessado na sua salvação, mas com engano, 2 enganos. Bom mestre, Jesus não era o bom mestre da sua vida, não era Senhor. E também o que farei, dependendo da sua riqueza, não tem nada que o homem possa fazer para adquirir a sua salvação. Aí Jesus parte para o ensino, aquele jovem, quando Jesus fala com ele, olha, vai, vende tudo, depois me segue, ele sai triste. Jesus se volta para os discípulos, Jesus trabalha o perigo da riqueza. E quando Jesus começa a trabalhar o perigo da riqueza, Jesus passa a entender 2 coisas aqui. A impossibilidade, o camelo passar pelo fundo da agulha. Agora, os discípulos ficaram, mas quem pode se salvar então? Como que é esse negócio? Aí é que está, queridos. De onde que vem a salvação? Ela vem é de Deus. Quando Jesus escuta os discípulos naquele cochicho, naquele bochicho ali, olha, mas que negócio é esse? Como é que vai? Como é que é então? Quem é que pode se salvar? Nós estamos encrencados. O Senhor vira para eles e fala assim, olha, agora eu vou sair da impossibilidade. Vocês ouviram que é impossível o camelo passar pelo fundo da agulha? É impossível. Agora eu vou sair da impossibilidade e vou passar para a possibilidade. Falei igual o gaúcho agora. Possibilidade, tchê. Possibilidade. O que é impossível para o homem, olha a possibilidade. É possível para Deus. Aliás, tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Quando os discípulos ficaram ali apavorados, ouvindo que, olha, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, e Jesus usa da metáfora, é mais fácil o camelo, mas como que é esse negócio? Então, se é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha, ninguém pode se salvar. Quem se salvará? Jesus sai da impossibilidade do camelo passar pelo fundo da agulha e entra na possibilidade. Aí ele fala assim, olha, tudo é possível para Deus. O que é impossível para o homem, o que é impossível para o camelo, Deus pode até fazer o camelo passar pelo fundo da agulha. Sim ou não? Pode. O que é impossível, é possível para Deus. O que o homem olha, a salvação, o tema do texto, salvação. O que é impossível para o rico comprar, ela é de graça, é possível para Deus. Deus te dá a salvação, ela é de graça, é dom de Deus, mais uma vez, Efésios 2, do 8 ao 9. O que é quando os discípulos ficaram ali apavorados e preocupados? Meu Deus, como é que é esse negócio então? Essa salvação, não tem jeito. Como que é essa impossibilidade? Já pensou um camelo passar no fundo da agulha? Não tem jeito. E eles ficaram preocupados, e deveria ficar mesmo. Qualquer um ficaria preocupado em ouvir uma metáfora, um exagero desse, para ensinar da salvação. Aí Jesus, olhando para eles e vendo a preocupação, chama os discípulos, palavras minhas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês ouviram da impossibilidade. É impossível sim que o homem por si mesmo se salve. É impossível o homem que ele compre a sua salvação. É impossível que do que eu posso fazer, o homem não pode fazer nada para se salvar. A salvação não se compra. A salvação não é mérito do homem. A salvação não é aquilo que eu posso, bom mestre. O que eu posso fazer? A salvação não é o que eu posso fazer, mas eu preciso crer no Deus Todo-Poderoso. Eu preciso crer no Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, o próprio Deus que veio a este mundo, morreu no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Primeiro Adão fracassa, segundo Adão, Cristo, completo, santo. Ele veio e cumpriu a sua missão. Ele veio como nosso substituto, morreu no meu e no seu lugar. Deu a sua vida para resgatar muitas. Não é o que eu posso fazer. Eu só preciso crer. Jesus sai da impossibilidade e passa para a possibilidade. Tudo é possível. Para Deus,
tudo é possível. O que para o homem é impossível, é possível para Deus. E você que está me ouvindo, mais uma vez, onde quer que você esteja, a impossibilidade, o que você tem escutado, o que você tem ouvido até agora que é impossível, preste atenção. Eu quero dizer para você, do que depender de Deus é possível. No que depender de Deus, tudo é possível. O que você está precisando que aconteça na sua vida? Para você é impossível, sim. Talvez seja. Se é medicina, talvez para a medicina é impossível. Salvação, para nós homens é impossível, mas para Deus é possível. Deus sai do impossível, o camelo passar pelo fundo de uma agulha e vai para a possibilidade. Para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. O meu tempo já estourou para o dia de hoje. Não deu tempo mais uma vez, eu estou parando aqui no versículo 27. Destacando o impossível para o homem e dizendo o que é possível para Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim, eu quero orar apresentando a nossa vida nas mãos do Senhor. O que você tem encontrado, o que você tem escutado, o que você tem ouvido, o que você tem encontrado que tem sido impossível? O que as pessoas têm dito, têm falado para você que é impossível? Talvez uma cura, talvez uma libertação, talvez a salvação de um ente querido. Eu gosto de dizer, e assim eu creio, que o nosso Deus é o mesmo Deus, o de ontem, é o de hoje e é o de amanhã. O nosso Deus, que é o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, é o mesmo que fez milagres no Velho Testamento, no Novo Testamento, e é o mesmo Deus que faz milagres nos dias de hoje. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. Eu quero orar por você. Você que está em casa, está precisando de oração, eu só te peço, que se você puder, coloque a sua mão no teu coração. Coloque a tua mão aí em direção ao teu coração. Ore a Deus. O Senhor trabalhou de uma impossibilidade indo para a possibilidade. É possível para Deus. Tudo é possível ao que crê. É possível para Deus. Deus pode te curar. Deus pode salvar. Deus pode transformar água em vinho. Deus pode mudar o curso da sua vida. Deus pode restaurar a tua família. Deus pode restaurar o teu casamento. Deus pode restaurar a vida do teu filho. Deus pode libertar de tudo aquilo que esteja aprisionando. Salvação. Abrir mão. Se você está precisando de abrir mão de alguma coisa que tem te aprisionado, que tem sido impedimento para que você sirva ao Senhor, abra mão. Não permita que isso esteja sendo impedimento. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, eu quero neste momento apresentar a vida de cada pessoa que neste momento, Pai, está me ouvindo, está vendo, participou deste culto, participou do momento do louvor, participou deste momento da ministração da palavra, ouviu esta mensagem desse jovem rico, tinha interesse na salvação, mas ele estava enganado, Pai. No meio da sua salvação, aquele jovem amava a sua riqueza, aquele jovem dependia, era da sua riqueza. O Senhor, mesmo assim, o Senhor o ama, da mesma maneira que o Senhor te ama, da mesma maneira que o Senhor se importa com você, Ele se importou com aquele jovem, mas ele infelizmente escolheu o continuar apegado às suas riquezas, e o Senhor ensina
de que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Creia nesta possibilidade de Deus. Deus pode. Deus pode. E somente Deus pode. Então, meu querido, se a enfermidade, creia que Deus pode te curar. Se a libertação, creia que Deus pode te libertar. Se é paz no teu casamento, creia que Deus pode trazer paz no teu casamento. Deus pode restaurar o teu casamento. Não acredite nas palavras que disseram que seria impossível, mas creia que tudo é possível para Deus. Toma posse da possibilidade de Deus. Ponha no teu coração que é possível para Deus. Deus te curar, Deus te libertar, Deus restaurar o teu casamento, Deus restaurar a tua casa. Eu oro e peço a Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que os milagres de Deus aconteçam na sua casa. E assim me despeço, pedindo a Deus que Deus esteja protegendo a sua vida, que Deus continue abençoando a sua casa. Peço a Deus que Deus acampe os anjos dele ao teu redor. Peço que em nome de Jesus Cristo, a paz do nosso Senhor e Salvador reine sobre sua vida. E me despeço dizendo, ou pedindo a Deus, que eu e você, nós tenhamos uma boa noite de sono, um bom descanso e uma semana de vitória em Cristo Jesus. Uma boa noite e a paz do Senhor.